Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre João Batista, pároco dessa paróquia de Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio, veredas religiosas, Pia União de Santo Antônio, amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, devotos de Santo Antônio. Encerrando a preparação para a festa de Santo Antônio, a trezena se completa com o último dia, o 13º dia, do dia 1º ao dia 13, com a festa de Santo Antônio, mas essa nossa preparação para a festa de Santo Antônio, o quanto é importante ao celebrarmos a festa dos nossos santos padroeiros, nós termos a consciência de que é um momento muito especial, da graça de Deus. Sobretudo na vida de Santo Antônio, que se espalhou pelo mundo inteiro a sua devoção, como é chamado e invocado na ladainha, o santo de todos os povos. Quantos alcançaram tantas graças, tantos benefícios por intercessão de Santo Antônio, ainda em vida, na sua condição ainda, ou seja, de pecador, embora uma vida inocente, mas ainda nessa condição, conseguiu tantas graças, tantas conversões, tantos milagres. Mais ainda, depois da sua morte, quantos milhares dos seus devotos que alcançaram tantos benefícios? E qual é a conclusão que nós já vamos tirar para nós? Se nós temos o privilégio de ter Santo Antônio como nosso patrono, como nosso padroeiro, se nós temos o privilégio de ter esse grande santo, esse grande taumaturgo, a quem Deus concedeu tantos dons, de tantas graças, de tantos milagres, nós devemos utilizar de tudo isso, desses fatos da história, para nós podermos recorrer ao nosso glorioso padroeiro, com muita fé, confiança e devoção, certos de que podemos receber por sua intercessão muitas e muitas graças. Portanto, aproveitemos, amanhã já celebrando a festa do glorioso Santo Antônio, esse momento, esse tempo de graças. Durante a trezena, se nós pegarmos todos os temas aí de reflexão de cada dia, vimos as virtudes de Santo Antônio, os exemplos que Santo Antônio nos deixou, o momento em que acontece esse milagre, como ele é representado na sua imagem, com o menino Jesus nos seus braços, que acariciava, que beijava o seu rosto, e que, através disso, nosso Senhor queria mostrar o quanto era íntimo de Santo Antônio. O testemunho de fé na Sagrada Eucaristia, como já saiu também durante a trezena, aquele fato milagroso em que ele fez com que o animal se curvasse diante do Santíssimo Sacramento, e tantos outros milagres, tantas outras graças, tantos outros exemplos de virtude. E hoje a trezena traz para a nossa reflexão uma virtude que é tão importante, que é a virtude da prudência. Vamos ao que nos diz o Catecismo da Igreja, que é sempre a regra para nós, da fé. Diz o seguinte: 4 virtudes têm um papel como a dobradiça de uma porta. Essas são chamadas virtudes cardeais. O próprio nome já diz, é a origem de uma palavra latina, cardo, cardis, que significa exatamente isso, a dobradiça da porta. E se essa porta, se ela está, uma dobradiça está quebrada, ela começa a não abrir direito, bate no chão a ponta, empena a porta, ou seja, para funcionar bem, as dobradiças precisam estar no lugar certo. E o Catecismo faz exatamente referência a isso. 4 virtudes têm esse papel de dobradiça. Por esta razão são chamadas cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. As 4 virtudes cardeais, sabemos disso: prudência, justiça, temperança e fortaleza. Coordenando todas elas, a virtude da prudência. E o Catecismo é bastante específico. A prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir
em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios mais adequados para realizá-lo. 2 pontos na definição da virtude da prudência. Vai nos ajudar nós identificarmos aquilo que é melhor, o bem que nós devemos praticar. E a melhor maneira de nós colocarmos em ação. É a razão prática, dispõe a razão prática a discernir nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. E o catecismo já alerta. Não se confunde. A prudência é a regra certa de ação. Não se confunde com timidez ou medo, nem a duplicidade ou a dissimulação. É chamada a portadora das virtudes porque conduz as outras virtudes, indicando-lhes a regra e a medida. Aquela passagem do Evangelho que nós conhecemos, uma parábola que Nosso Senhor contou, das virgens loucas e prudentes. E naquele fato contado por Nosso Senhor, nessa parábola, as saíram lá para celebrar uma festa, né, de casamento, e tinham que ir lá aguardar a chegada dos noivos. Aquelas que eram prudentes, né, saíram de casa com as suas lamparinas acesas, mas levaram azeite de reserva. Não sabia o tempo que ia levar, a hora que começaria a festa. Mais prudentes levaram azeite de reserva para alimentar as suas lamparinas. As outras, né, distraídas, mas faz referência o Evangelho chama de loucas. Não levaram, foram apenas na empolgação do momento, e quando chegaram os noivos, foi começar a festa, as lamparinas estavam apagadas. E quando chegou lá, os esposos chegaram para celebrar, foram entrar, enquanto elas foram, né, buscar, de última hora, passou o tempo, as portas se fecharam e não puderam mais celebrar. É bastante interessante que o Evangelho coloca como oposição, né, da prudência a loucura. E fazendo, né, uma aplicação ao bem maior que nós devemos buscar, que é a salvação de nossas almas, se nós não trabalharmos de fato seriamente pela salvação de nossas almas, é de fato uma loucura. E a prudência vai ser necessária e importante para regular as nossas ações, sobretudo com esse objetivo principal, que é salvarmos as nossas almas. O catecismo diz um pouquinho mais à frente que essa virtude, graças a essa virtude, aplicamos sem erro os princípios morais aos casos particulares. Pegamos os princípios morais gerais da igreja e aplicamos aos casos particulares. E superamos as dúvidas sobre o bem a praticar e o mal a evitar. Então, qual é o bem maior que nós devemos buscar? Salvar as nossas almas. Santo Antônio se entregou tanto a Nosso Senhor, uma alma tão generosa, e queria viver o máximo do sacrifício, o seu desejo era ser mártir, tanto que ele deixou, né, os padres agostinianos para ingressar nos franciscanos, que era uma congregação missionária, e que estavam indo em missão, né, sobretudo para o norte da África, onde eles estavam sendo martirizados. Era esse o seu desejo, dessa entrega generosa a Nosso Senhor. Ele já era consagrado a Nosso Senhor, já era religioso, mas ele queria se doar mais. Um coração que amava profundamente a Nosso Senhor, então não tinha medida, ou seja, queria se doar sempre mais. Não era esse o plano de Deus, e Deus vai encaminhá-lo, então, não para o martírio, mas para viver, né, uma vida também entregue a Nosso Senhor pelo bem das almas, mas numa outra região, né, foi para a Itália. Santo Antônio, exemplo de tantas virtudes para nós. Já foi relatado aqui durante a trezena, quando ele foi, durante um momento da sua vida, encarregado lá de cuidar de uns frades mais velhos, num convento isolado. Um homem tão sábio, de um conhecimento tão profundo da Sagrada Escritura. Como a ladainha exalta todas
essas virtudes de Santo Antônio. Mas o homem que havia se comprometido com um voto da obediência. E por que Santo Antônio então não revelou ao seu superior o quanto ele sabia, todo o seu conhecimento, e ficou encarregado lá de cuidar dos frades, né, mais velhos, fechados lá no convento, os frades mais idosos? Por covardia de sua parte? Não. O homem sábio, o homem prudente, porque ele havia se comprometido, jurado diante do Senhor, um voto de obediência. E tinha consciência de que era fazer a vontade de Deus naquele momento, cumprir lá a sua missão a qual ele foi designado. Mas quando chegou o momento em que ele tinha que também se apresentar ao povo de Deus, para anunciar a palavra de Deus, sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo, sem nenhuma timidez, ali estava Santo Antônio para apresentar a todos o quanto ele havia aprendido do Senhor e com essa missão, com essa finalidade de levar o povo à conversão. A sabedoria e a prudência de Santo Antônio o levavam nesse momento à obediência. Mesmo se talvez quisesse ficar numa vida mais contemplativa, mas agora o Senhor chamava para uma outra missão. E as pessoas começam então a descobrir a grande sabedoria de Santo Antônio. E vai tornar-se depois instrutor dos outros frades. Um homem que tinha como objetivo principal de sua vida alcançar o céu. Então, pela prudência, estava disposto a todos os sacrifícios para salvar a sua alma e levar muitas almas para o céu. E tudo que se fala de Santo Antônio, num brevíssimo tempo de vida. Não há uma idade certa da morte de Santo Antônio, mas os historiadores colocam de 36 a 42 a 45 anos, mais ou menos, mas ainda bem jovem. Consumido, né, no seu trabalho, na sua missão, na sua entrega a Nosso Senhor, o bem das almas. Exemplo de tantas virtudes. Eu gostaria de dar ênfase a isso que o Catecismo nos diz, que a virtude da prudência nos faz aplicar os princípios morais aos casos particulares. Porque não é só nós contemplarmos, né? Ou seja, né, a teoria, né, da virtude, e essas virtudes, chamadas virtudes humanas, elas são adquiridas pela prática, pelo hábito. Mas como que colocamos isso em prática em nossas vidas? Voltemos o nosso olhar para a família. Faz parte da essência, né, finalidade do matrimônio e das notas, né, características do matrimônio. O matrimônio é a união de um homem e de uma mulher que se unem para formar uma família. O princípio da unidade. E para se viver o princípio da unidade, obviamente, a indissolubilidade. E na prática, a fidelidade. Então esse princípio que precisa ser vivido no matrimônio, da unidade, o compromisso da fidelidade. Mas na prática eu preciso avaliar se as minhas ações, se as minhas escolhas são prudentes ou não. Para que eu viva esses princípios que são essenciais na vida do matrimônio. Quais são os ambientes que eu frequento? Quais são as amizades que eu tenho? Quem eu sigo nas redes sociais? Isso hoje tem que incluir no nosso exame de consciência. Aquilo que eu acesso na internet. E para nós vivermos essa virtude, aplicarmos aquilo que Santo Inácio, nas práticas do retiro espiritual, coloca como regrinha, muito simples e muito fácil nós refletirmos. Como que nós vamos fazer as escolhas? Ele coloca, por exemplo, duas palavrinhas, né? Tanto quanto. Tanto quanto me aproximam de Deus, que eu faça ainda mais. Tanto quanto me afastam de Deus, que eu também me afaste. É uma regrinha, eu diria, muito básica para nós
praticarmos essa virtude tão importante da prudência, visando o bem maior que é a salvação de nossas almas. Precisamos educar as nossas crianças, os nossos filhos para o céu. É um compromisso, o matrimônio aberto à vida, para que Deus possa abençoar com os filhos, com a missão de povoar o céu, levá-los para o céu. Agora, quais os cuidados práticos que nós temos na educação das crianças, dos jovens? O que nós proporcionamos de ambiente na nossa casa? O tempo dedicado ou o cuidado para nós, o quanto estiver ao nosso alcance, protegermos a inocência das nossas crianças. O mundo está aí para destruir inteiramente, dividir, destruir. E cada vez mais cedo, as crianças vão sendo invadidas pela corrupção moral. Os corações sendo invadidos cada vez mais cedo. E essa virtude tão importante para nós vai nos fazer pensar, refletir e colocarmos uma aplicação muito prática. O quanto não podemos proteger de tudo, mas o quanto estiver ao nosso alcance, como nós estamos colocando ações práticas na nossa vida, na nossa família, o cuidado que nós estamos tendo com isso. Para que a gente cumpra a nossa missão diante do Senhor e viva as virtudes. E assim poderíamos colocar inúmeros exemplos. Alguém que está se libertando de um vício, ou já se libertou, está se libertando de qualquer que seja, álcool, das drogas ou qualquer outro, ele não pode ficar próximo das circunstâncias, das ocasiões. Não é prudente. Aumenta o risco, ou seja, de cair. O vício é exatamente o contrário da virtude. A virtude ela se adquire pela repetição de atos. As virtudes teologais são infundidas por Deus, fé, esperança e caridade. Crescem também com a nossa correspondência e vivência das virtudes. Mas essas virtudes, chamadas virtudes humanas, ou as virtudes cardeais, prudência, justiça, temperança, fortaleza, é a repetição de atos bons, atos virtuosos, que vai tornar aquilo, podemos dizer, habitual na nossa vida. E o vício é exatamente o contrário. A pessoa cometeu um erro. Então, os erros foram se repetindo, e aquilo tornou-se habitual na sua vida. E leva muitas vezes a ponto de dominar a sua própria vontade. E às vezes chegar ao ponto em que sozinha a pessoa já não consegue mais se libertar, porque domina a sua vontade. E poderíamos fazer inúmeras aplicações. A gente fala da prudência, a gente pensa na prudência no dirigir, na qual os padres não são muito bons exemplos disso, mas deveriam ser, né? Aqui só fazendo um parênteses, eu ganhei um presentinho aqui uma vez, a pessoa está presente aqui. Me deram um anjinho da guarda assim, para eu colocar no retrovisor do carro, e tinha uma frase assim, né? Não corra mais do que o seu anjo da guarda possa voar. Ao menos no limite do anjo da guarda, né? Mas é a prudência, que é importante para nós, né? Todos nós refletirmos e colocarmos em ação, mas fazemos a aplicação em tudo em nossas vidas. Eu gosto sempre daquela passagem belíssima do livro da sabedoria, e que fala do homem, né, de maneira geral, mas da pessoa virtuosa. Bem-aventurado o homem que foi encontrado sem mancha, e que não correu atrás do ouro, nem colocou a sua esperança no dinheiro e nos tesouros. Quem é este para nós o louvarmos? Porque esse tal fez uma coisa maravilhosa na sua vida. Pôde transgredir a lei de Deus e não a transgrediu. Pôde fazer o mal e não o fez. Por isso, o bem que fez está contado
diante do Senhor. E toda a Assembleia dos Santos publicará as suas esmolas. Sempre a missa do comum dos confessores sai esse trecho belíssimo da Escritura do livro da sabedoria. Exatamente isso que o catecismo nos ensina. Nós temos esse discernimento para nós nos decidirmos pelo bem e escolhermos a melhor maneira de nós praticarmos. Tentações, inclinações ao mal, atrativos do pecado na vida de todos nós. E Santo Antônio não ficou isento disso. Tem um fato na sua juventude, em que ele estava em oração, lá na igreja. Ele foi tentado fortemente na virtude da pureza, da castidade. Pensamentos atordoando na hora da sua oração. E naquele momento em que ele suplicava ao Senhor que afastasse aquela tentação, ele traçou sobre uma pedra, estava assim no coro rezando, o sinal da cruz, e milagrosamente ficou marcado, né, na pedra aquela cruz, afundou assim como se fosse algo, uma cera, mas era uma pedra. E ele ficou livre da tentação. Tem lá marcado, já tive a oportunidade, na catedral lá na igreja lá em Lisboa, tem lá marcado para a gente poder visitar, rezar, beijar ali onde Santo Antônio traçou aquela cruz para vencer uma tentação. E como é possível nós guardarmos a pureza se nós não formos prudentes, cuidadosos na guarda dos nossos sentidos? Como que os jovens, mas todos, mas de modo especial a juventude, vai guardar a pureza, a castidade? Hoje é o dia dos namorados, comemora esse dia. Como que vão guardar a pureza, a castidade? Sem a prudência, sem o cuidado em evitar as ocasiões de pecado. Então, pensar em tudo, examinar a consciência, as circunstâncias, local onde frequentam, quais são os objetivos, as escolhas de um e de outro. A virtude que vai fazer com que nós apliquemos os princípios morais gerais nos casos particulares. E só assim que vai ter efeito para nós aquilo que nós refletimos da palavra de Deus. Fazemos a aplicação prática em nossas vidas. Vamos nós então suplicarmos a intercessão do nosso glorioso padroeiro, o grande Santo Antônio, que é esse grande exemplo para nós, dessa e de tantas outras virtudes, para que nós tenhamos esse pensamento principal em nossas vidas. Eu quero salvar a minha alma e quero levar os meus também para a salvação, também para o céu. E como eu posso, né, trabalhar mais seriamente pela minha santificação e pelos meus? Minha família, né, meus amigos, as pessoas próximas em primeiro lugar, e assim nós trabalhamos também pelos outros. O quanto nós precisamos sempre, e a prudência vai nos levar a isso, examinar a nossa consciência nas nossas ações, para corrigirmos aquilo que está errado e acertarmos os nossos passos, as nossas escolhas, para nos decidirmos com seriedade nesse caminho de salvação. O olhar misericordioso do Senhor, compreendendo a nossa fragilidade, sem ser conivente com os nossos erros, deixou para nós o sacramento da misericórdia, exatamente para nós irmos sempre acertando os nossos passos, o sacramento da confissão, compreendendo a nossa fragilidade sem ser conivente com os nossos erros, mas o olhar misericordioso do Senhor. Então que nós aproveitemos as oportunidades e peçamos a intercessão de Nossa Senhora. A paróquia tem esse privilégio de ser dedicada a Nossa Senhora e ao glorioso Santo Antônio, que nós amemos profundamente a Nosso Senhor e que nós, sobretudo, tiremos essa conclusão: por amor a Nosso Senhor, por amor do reino dos céus, vale a pena toda renúncia, vale a pena todo o sacrifício, para que um dia sejamos contemplados com a bem-aventurança no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome